Vamos embarcar numa viagem ao futuro. Hoje, a gente vai mergulhar numa tecnologia que promete redefinir completamente os limites do que é possível: a computação quântica. Mas a grande pergunta, aquela que todo mundo quer saber é: essa tecnologia revolucionária é algo para um futuro distante, coisa de ficção científica, ou ela já está batendo na nossa porta? Vamos descobrir juntos o quão perto realmente estamos. Para entender onde estamos agora, os especialistas usam uma analogia bem interessante. Eles dizem que vivemos na era dos adolescentes quânticos, também conhecida como era NSIQ. E o que isso quer dizer? Bom, significa que já temos computadores quânticos, mas, assim como adolescentes, eles são incrivelmente poderosos, mas também um pouco rebeldes e, bem, propensos a cometer erros. Gigantes da tecnologia, como a IBM e o Google, já construíram máquinas com centenas de qubits. O problema é que esses sistemas são absurdamente delicados. Eles cometem erros o tempo todo por causa de um fenômeno que os cientistas chamam de ruído. E o nome do grande vilão dessa história é descoerência. Pense nela como o calcanhar de Aquiles do mundo quântico. O mínimo de calor, a vibração mais sutil, qualquer perturbação externa pode fazer com que o computador perca toda a sua informação em questão de milissegundos. É por isso que eles precisam ser mantidos em temperaturas mais frias que o vácuo do espaço sideral. Ok, mas o que exatamente torna esses computadores tão especiais, mesmo com essa fragilidade toda? A resposta está na sua unidade fundamental, o qubit. E a melhor forma de entender o que é um qubit é imaginar uma moeda girando no ar. A diferença é gigantesca. Um bit clássico, aquele dos computadores que usamos hoje, é como uma moeda parada na mesa. Ou é cara, ou é coroa. Um estado fixo, 0 ou 1. Já o qubit não. Ele é a moeda enquanto ela está girando. Ele é cara e coroa ao mesmo tempo, existindo numa sobreposição dos dois estados. E essa característica, essa qualidade quase mágica, tem um nome: superposição. Essa capacidade de estar em vários estados de uma só vez que dá ao computador quântico um poder de processamento exponencial, algo que a gente mal consegue imaginar. E agora, se preparem para um número que é difícil até de visualizar. Com apenas 300 qubits em estado de superposição, um computador quântico consegue processar, de uma única vez, mais estados possíveis do que o número de átomos em todo o universo observável. É uma escala de poder computacional completamente diferente. Certo, um poder de processamento gigantesco. Mas como isso funciona na prática? Para que serve? Vamos usar a analogia de um labirinto gigante e impossível para entender a diferença. O computador clássico, o que a gente tem hoje, funciona de forma sequencial, bem metódica. Ele entra em um corredor do labirinto, segue até dar de cara com uma parede, aí ele volta tudo até o começo e tenta o próximo corredor, um caminho de cada vez. Para problemas realmente complexos, esse processo poderia levar bilhões de anos. Agora, o computador quântico? Ele é totalmente diferente. Graças à superposição, ele não testa um caminho. Ele age como uma névoa, que se espalha e explora todos os corredores, todas as possibilidades, ao mesmo tempo. Os caminhos errados se anulam e o caminho certo se fortalece, revelando a saída do labirinto quase que instantaneamente. E essa forma radicalmente nova de resolver problemas é o que pode mudar o nosso mundo para sempre. Vamos ver como isso se aplica a alguns dos nossos maiores desafios. O potencial é imenso. Estamos falando de resolver os labirintos por trás do desenvolvimento de novos medicamentos, de simular o clima com uma precisão inédita, de descobrir novos materiais para criar baterias super eficientes e otimizar a logística do planeta inteiro. Isso pode significar vacinas em tempo recorde e furacões previstos com semanas de antecedência. E aqui está o pulo do gato, a razão pela qual os computadores quânticos são tão bons nisso. É porque eles operam usando as mesmas leis quânticas que governam as moléculas, o clima, a própria natureza. Eles não estão traduzindo o problema, estão simulando a realidade em sua língua nativa. Mas como toda grande tecnologia, existe um outro lado. Essa mesma capacidade de resolver labirintos complexos representa uma ameaça existencial para a nossa segurança digital como a conhecemos. Sabe toda a criptografia que hoje protege nossas contas de banco, nossas conversas, os segredos dos governos? Ela é baseada em problemas matemáticos que são, na prática, labirintos impossíveis para os computadores de hoje. Para um computador quântico, esses labirintos podem se tornar triviais. Isso, claro, deu início a uma verdadeira corrida armamentista digital.
A citação aqui ilustra a situação perfeitamente. Enquanto pesquisadores desenvolvem a serra quântica, capaz de quebrar nossa criptografia, outros já estão desenvolvendo a próxima geração de paredes criptográficas, a chamada criptografia pós-quântica, para nos proteger. Então, com tudo isso em mente, como será o nosso futuro com essa tecnologia? Qual é a linha do tempo mais realista para tudo isso acontecer? Bom, nos próximos 2 a 5 anos, provavelmente veremos o uso comercial desses computadores na nuvem para coisas como simulações químicas e problemas de otimização. Num prazo de 5 a 10 anos, a quebra dos sistemas de criptografia atuais pode se tornar uma ameaça real, ao mesmo tempo que teremos a descoberta de novos materiais. E olhando mais para frente, em 15 anos ou mais, a gente pode ter uma computação quântica robusta e totalmente integrada à ciência. É muito importante deixar uma coisa bem clara. Ninguém vai ter um computador quântico em casa para navegar na internet. Ele não é um substituto para os nossos computadores pessoais. A melhor forma de pensar nele é como um coprocessador altamente especializado, uma ferramenta desenhada para resolver apenas aqueles problemas que hoje a gente considera impossíveis. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, talvez a mais importante de todas. A computação quântica vai nos dar um poder sem precedentes para entender e manipular a natureza. Mas, como acontece com toda ferramenta poderosa, a questão que fica no ar é: será que estamos prontos para as responsabilidades que vêm com ela?